Bom, pessoal, bom dia mais uma vez a todos. Aqui quem fala é André Menelau. Acho que uma boa parte de vocês deve me conhecer já, né? Eu sou certificado CBPP na categoria Blue Seal. Eu sou sócio da Inovo Group, uma empresa de consultoria que atua aí no Brasil todo, principalmente no Nordeste. Atualmente eu fui nomeado, né, para assumir a vice-presidência da BPMP Brasil, com a função aí da parte de comunicação e publicidade. Então estarei aí nesse novo mandato do novo Comitê Executivo Nacional da BPMP Brasil, junto com o Ivan Vargas, que é o novo presidente, junto com o Leandro Jesus, que permanece agora com a vice-presidência de Relações Internacionais, junto com o Orlando Pavani, que é vice-presidente administrativo, a Nissi Chaves, que é vice-presidente da parte de educação, né? O Paulo César Barreto, vice-presidente de programas e eventos, e também o Francis, lá do Rio Grande do Sul, que é vice-presidente de desenvolvimento estratégico, né? Então, acho que não esqueci ninguém com essas 6 novas vice-presidências que foram estabelecidas, junto com o presidente da BPMP Brasil, para que a gente possa aí continuar crescendo, né, ao longo desse ano 2016, que é um ano bem complicado, um ano bem difícil, como nós já sabemos, e eu quero trabalhar um pouquinho com vocês nessa apresentação de hoje, tá? Então vamos trabalhar sobre as perspectivas de BPM para o ano de 2016. Esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês. Bom, passando aqui para o slide seguinte, e aí eu peço que vocês confirmem depois aí via chat se está recebendo direitinho. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário macroeconômico do Brasil nesse ano de 2016, né? E vamos falar depois sobre as perspectivas de BPM nesse novo cenário. Então esse é o objetivo dessa rápida apresentação que nós faremos com vocês aqui nessa manhã. Bom, sobre o cenário macroeconômico do Brasil, eu até fiz uma apresentação ano passado, um webinar, e também fiz algumas palestras. Eu até mostrei esse slide especificamente. Nos últimos anos, de 2003 até 2012, o nosso país passou por um período muito bom, muito propício para negócios, um período de crescimento, né? Um período que nós tivemos crescimento realmente muito interessante. E se você vem para o Nordeste, né, esse crescimento chegou a crescimentos próximos a da China, a crescimentos da Índia. Então, para você ter ideia, Pernambuco em 2008, se não me falha a memória, não, acho que foi 2012, 2011, não sei qual foi o ano especificamente, mas teve um ano que Pernambuco cresceu 16%. Né? Então, isso mostra claramente que nós tivemos um crescimento realmente muito grande no nosso país, né? Uma fase aí bem favorável, né? E isso favoreceu negócios, crescimentos, expansão no nosso país, novos clientes, um mercado consumidor novo, novas receitas, lucro maior. Então, fica tudo muito fácil quando você tem um cenário de crescimento, porque você tem uma demanda muito grande, né? E mesmo que você seja ruim, mesmo que você tenha alguma deficiência no teu produto, no teu serviço, né? Como aquela demanda é grande, é crescente, você acaba vendendo para esse público. Só que agora nós temos um outro cenário, né? Um cenário que é justamente o oposto, um cenário de retração, um cenário de economia, né, encolhendo. E economia encolhendo, estamos falando de pessoas que podem perder emprego, podem perder renda, consequentemente, junto a isso, a inflação cresce, o consumo diminui, né? E consumo diminuindo, nós temos, consequentemente, né, uma demanda que vai diminuir e uma receita, né, uma geração de riqueza no nosso país que vai diminuir. E isso faz com que as empresas tenham que estar realmente bem preparadas
para que possam passar por esse momento complicado, por esse momento difícil que nós estamos passando. Então, em 2014, nosso país já realmente estagnou a economia, cresceu apenas 0,1%, e mesmo assim o Nordeste ainda cresceu 3,7% em 2014. Então perceba como o Nordeste realmente estava aí em franca expansão, já que é uma região do país que naturalmente no passado passou por momentos muito difíceis, momentos realmente de crescimento muito baixo, de pobreza muito grande. Em 2014, a inflação subiu, começou a dar sinais de crescimento, então fechou em 6,41%, e em 2015, né, a inflação foi de 10,67%. A maior inflação que nós tivemos nos últimos 12 anos. Então mostrou um sinal aí do nosso dinheiro encolhendo, do nosso dinheiro, né, perdendo valor para você fazer as compras do dia a dia. Em 2015, a previsão do PIB, né, aí a previsão porque ainda não foi fechado oficialmente esse PIB, é de uma retração de 3,7%. Então, um encolhimento da economia realmente considerável, né? Ainda mais porque em 2014 já houve um crescimento brasileiro muito pequeno. Para 2016, há uma previsão de inflação de 7,26%, um pouco abaixo do que foi em 2015, mas ainda acima da meta do que é estabelecido pelo governo federal, que é de 6,5%. E o PIB também há uma previsão, há uma tendência de queda, mais uma vez, de 3,01%. Então, em 2016, teremos um cenário muito parecido com 2015. A diferença é que em 2016 você já tem aí um ano que está sendo seguinte a um ano de crise, de estagnação, de retração. Então, por isso tende a ser um ano bem mais complicado do que foi o ano 2015. E em 2017, não está essa informação no slide, mas existe uma tendência em 2017 da inflação ficar em torno de 5,8% a 6%, então uma inflação um pouco menor do que foi 2016, ou do que vai ser 2016, né? Mas ainda uma inflação um pouco elevada, e há uma tendência aí de uma reversão no PIB para ter um crescimento bem tímido de 0,7%. Então, também deve ser um ano um pouco complicado, não tanto como vai ser o de 2016, a tendência é essa, a previsão é essa, mas também é um ano que nós não vamos ter aí um crescimento como nós tivemos nos últimos anos, como eu falei há pouco. Bom, e o que é que nós podemos fazer em relação às iniciativas de gerenciamento de processos de negócio nesse cenário de crise, nesse cenário de economia retraída, economia realmente enfraquecida, população, povo sem dinheiro, as empresas sem condições de investir? O que é que nós podemos fazer com isso? Nós podemos usar BPM para transformar as empresas, isso é fato, né? BPM, o gerenciamento de processos de negócio, é uma das formas que você tem para conseguir a transformação das organizações. Tá? Então, você consegue buscar com o gerenciamento dos processos a maximização do teu crescimento, a maximização do teu resultado, do teu lucro. Como eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer de duas formas. Eu consigo tendo uma redução de custos. Então, eu tendo minha operação enxuta, eu tenho a minha operação sem problemas, sem retrabalhos, sem desperdícios, sem atividades desnecessárias, eu consigo reduzir drasticamente os meus custos. Se eu tenho a minha operação utilizando as tecnologias, utilizando os sistemas de informação, os equipamentos, as máquinas, da forma melhor possível, eu consigo reduzir pessoas envolvidas nessa minha operação. E eu consigo, mais uma vez, reduzir custos, eu consigo otimizar os meus recursos, eu consigo ter processos cada vez mais rápidos, cada vez mais ágeis. E, em contrapartida, eu consigo também aumentar a minha receita, porque eu consigo ter um atendimento diferenciado, eu consigo ter uma velocidade nesse meu atendimento, uma velocidade na minha entrega para o meu cliente,
né? Com produtos, com serviços que vão ser cada vez mais melhores, cada vez mais inovadores. Então, eu tenho como fazer isso utilizando o gerenciamento dos processos de negócio. Eu tenho como fazer isso melhorando, inovando, repensando o meu processo. O processo de negócio é a forma que você vai entregar valor para o teu cliente. Pensem sempre nisso. Como é que eu consigo entregar valor para um cliente que compra no e-commerce ou no cliente que compra um serviço qualquer? Eu consigo agregar valor através dos meus processos de negócio. Se eu tenho processos de negócios que são ruins, eu não vou agregar valor. Pelo contrário, né, eu vou ter o meu cliente cada vez mais insatisfeito. Se eu tenho processos de negócio que são bons, que são adequados, que são direcionados para o meu cliente, eu vou estar cada vez mais agregando valor para ele, cada vez mais deixando aquele meu cliente satisfeito, encantado com a minha organização. Outro ponto importante que BPM faz é justamente o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Você buscar cada vez mais esse encantamento, essa satisfação realmente do cliente. E eu consigo fazer isso, né, com o gerenciamento dos processos, repensando esses meus processos cada vez mais com o foco do cliente. Outro ponto importante que eu consigo utilizar BPM para transformar as organizações e nesse novo cenário que nós estamos passando é cada vez mais buscar inovação. Os clientes, eles estão buscando empresas que são inovadoras, empresas que trazem praticidade, que trazem facilidade para ele. Então, apenas alguns exemplos. As agências de viagens, ela tem dias contados, né? Quem tem alguma agência de viagem que faz reserva de hotel, que faz reserva de passagem, emissão de pacotes turísticos, me desculpe, mas existe dias contados para esse tipo de empresa. E um exemplo claro disso é Booking.com, TripAdvisor, entre outros que tem no mercado disponíveis, onde a própria pessoa ela vai lá no site, na internet, no aplicativo do smartphone e faz o teu pacote completo, né, sem precisar ter pessoas envolvidas, né, e por um preço muito melhor, muito mais baixo, né. Outra forma que você percebe também é de se locomover, né? Se você quer utilizar um transporte via táxi ou outro tipo de transporte semelhante ao táxi, você tem outras formas, você tem aplicativos que fazem isso. Então, outro tipo de empresa que vai se acabar, que vai, se não se repensar, vai se acabar, é as cooperativas de táxis. Então, radiotáxi da vida, Copetaxi da vida, Teletaxi da vida. Então, se você não tem uma outra forma de você repensar esse negócio ele vai se acabar, porque existem outras formas no dia a dia, hoje em dia, para você chamar um táxi, para você chamar um transporte que você precise para levar você para uma reunião no teu cliente. Então, aqui tem alguns exemplos. Outro ponto importantíssimo de empresas que se não se repensarem, se não trabalharem os seus processos de forma inovadora, vão também se acabar, são as empresas, os canais de televisão abertos, tá? Globo, SBT, Record, etc. Então, se essas empresas não se repensarem, elas também vão se acabar ou vão ter uma redução de telespectador, de patrocínio, de receita muito drástico, o que vai limitar a sua operação. Por que eu falo isso? Já temos várias opções de canais, de empresas que oferecem programas, filmes, séries, na hora que você quiser, onde você estiver. Basta você ter acesso à internet. Seja você acessar pelo seu smartphone, acessar pelo seu tablet, pela sua televisão smart, né? Então, Netflix é um exemplo disso. A própria Globo já lançou a Globoplay. Então, você assiste o Jornal Nacional de ontem ou que aconteceu há pouco tempo. Você assiste programas que a própria Globo passa, como, sei lá, Zorra Total, novelas, né? Tudo que tem na programação você assiste a hora que você quiser. Não precisa você assistir, né, na televisão aberta,
naquela hora que a Globo acha que você quer assistir, como acontece na TV aberta. Então você assiste na hora que você quiser, você pode dar pausa, você pode terminar de assistir depois e assim por diante. O mesmo exemplo e o mesmo caso é muito parecido com o que a NET, né, TV por assinatura, ela faz. Ela tem o NetNow, que ela passa todas as opções de canais que ela tem, né, a grande maioria dos canais, também com os programas que já foram exibidos, e você assiste também na hora que você quiser, tanto pela sua televisão, como também pelo seu smartphone ou tablet, da forma que você precisa. Tá? Então, essas empresas têm que buscar inovação nos processos, têm que repensar realmente de forma absoluta a forma de entregar valor para os clientes. O que os clientes que queriam há 10 anos, eles não querem mais hoje. E as empresas precisam entender isso, precisam sempre estar atentos e atenados a essa expectativa de valor que o cliente espera, né? Outro ponto importante é você cada vez mais ser eficaz, você cada vez mais buscar aí a eficiência para que você consiga ser competitivo no mercado internacional. O fato do dólar estar aí próximo a R$ 4 no mercado, na cotação comercial, né? No paralelo ele vai mais do que isso, né? Isso facilita as empresas que têm negócio no mercado internacional. Então você tem o teu produto, o teu serviço valorizado, né? Mais barato para quem está lá fora adquiri-lo. E isso faz com que você tenha a opção e a oportunidade de ser cada vez melhor, cada vez mais eficaz, para que você seja cada vez mais competitivo com empresas que estão na China, que estão na Índia, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, onde quer que elas estejam. Então, sem dúvida alguma, é uma grande oportunidade para esse tipo de empresa crescer cada vez mais, né, nesse mercado internacional. E aí, eu estou fisicamente em Pernambuco, né, eu moro em Pernambuco, e aqui em Pernambuco você tem uma cidade como Petrolina, que tem lá várias fazendas que produzem frutas, né, para o mercado externo. Então, essas fazendas elas estão num momento muito interessante, porque elas estão vendendo a manga, a uva, o melão, a maçã, né, para a Europa, com o valor do euro lá em cima. Então, esse preço é um preço mais ou menos já tabelado. Imagine que seja, sei lá, 100 euros alguma coisa. Então, isso há um tempo valia para a gente 250, 300 reais. Agora vale 450, 500 reais. Então, você conseguiu ter realmente um preço mais interessante, porque a cotação da moeda euro elevou, e você tem a oportunidade de ser mais eficaz ainda, mais enxuto ainda, operacionalmente mais, né, correto, azeitado, para que você consiga realmente ser cada vez mais competitivo, né, no mercado internacional. Outro ponto importante em relação a isso é justamente você eliminar a burocracia que existe muito nas empresas públicas no nosso país e existe, infelizmente, há muito tempo e não tem melhorado ano após ano. E aí, um exemplo claro em relação a isso. O Brasil, para abrir uma nova empresa, né, envolve cerca de 13 procedimentos, 13 processos de vários órgãos públicos envolvidos. Isso tem uma média de 107,5 dias. O Brasil está na posição 123 do ranking mundial. E a média mundial para a abertura de uma nova empresa é de 25 dias. Isso aqui são informações tiradas de um relatório da Doing Business 2014 do Banco Mundial. Em 2015, o Brasil piorou em relação à abertura de novas empresas. Vou até atualizar essa informação, né, nesse comparativo. Em relação à comparação com outros países, perceba que os 10 primeiros, né, o Brasil tem 107,5 dias, tá? E a Nova Zelândia tem meio dia. Então você vai na Nova Zelândia para abrir uma nova empresa, você tem uma ideia pela manhã, à tarde você já tem a empresa aberta, né, e já funcionando, já com oportunidade para você faturar, emitir nota fiscal, tudo o que você precisar em relação a uma operação de uma empresa. Então nós temos que, de fato, cada vez mais, e 2016 é um ano muito importante para isso,
utilizar o gerenciamento dos processos de negócio para que nós possamos transformar as nossas empresas, transformar as nossas organizações. Precisamos sempre focar nos resultados que precisam ser gerados através de um trabalho de gerenciamento de processos. Nós não precisamos focar no trabalho em si. Eu tenho que fazer uma modelagem, eu tenho que fazer uma modelagem com BPMN, uma automação. Isso é meio. Isso é um meio que você vai ter para atingir um objetivo específico, uma finalidade específica. Então, nós temos que sempre focar nesse objetivo, nessa finalidade do que nós vamos ter como resultado através de um trabalho de gerenciamento de processos. Então, precisamos traduzir os projetos de gerenciamento de processos em desenvolvimento, resultado e efetivamente melhores resultados e serviços que vão ser direcionados para o meu público, para o meu cliente, né, para o meu consumidor, para o meu cidadão. Então, precisamos transformar as organizações, precisamos transformar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, por meio do gerenciamento dos processos, por meio do BPM. Então, esse ano de 2016, tanto para as empresas privadas como para as empresas públicas, é fundamental que você busque realmente um aperfeiçoamento, que as pessoas entendam de uma vez por todas os benefícios que elas terão utilizando e praticando o gerenciamento dos processos de negócio. Não só fazendo melhorias pontuais, mas repensando o teu processo do início ao fim e, principalmente, gerenciando o desempenho desses processos através de indicadores, para que você possa realmente verificar se tudo que você definiu como novo processo está atingindo aquelas metas que foram estabelecidas. Bom, pessoal, eu queria passar isso para vocês e aproveitar rapidamente e passar um pouco dos cursos que nós estamos realizando aí nesses próximos meses, principalmente aqui fevereiro, final de fevereiro e início de março. Então, faremos um curso de automação de processos em Maceió, 24 e 25 de fevereiro, confirmadíssimo esse curso. E também faremos um curso de automação de processos em Salvador, nos dias 2 e 3 de março. Tá? Então, início de março vai ter uma turma lá em Salvador, também teremos turmas em Recife, mas ainda não estão confirmadas, né? Turmas tanto de automação como de modelagem, de formação de especialista em análise de processos. E aí nós temos uma estrutura de cursos que nós oferecemos, tanto cursos abertos como cursos fechados, cursos que você pode fazer numa perspectiva em company, né, que pode seguir essa estrutura que está aqui ou até uma customização de alguns cursos desses. Então, nós oferecemos cursos de gerenciamento através de processos de negócio, é um curso mais introdutório. Oferecemos cursos de modelagem e simulação de processos, curso de formação de especialista em análise de processos, curso de automação de processos, curso de gerenciamento e desempenho de processos, curso de estruturação de escritório de processos e o curso preparatório para a certificação CBPP. E possivelmente ainda esse ano teremos o curso preparatório para a certificação CBPA, que é uma certificação nova de um profissional de gerenciamento de processos, semelhante ao CAPM que você tem lá em gerenciamento de projetos. Então, você não precisa ter a experiência comprovada em gerenciamento de processos, basta você ser um profissional que tenha uma graduação e que tenha conhecimento num assunto, no tema gerenciamento de processos, e você pode aí ter uma certificação, que é a certificação CBPA, que não tivemos ainda no Brasil nenhuma turma específica para isso, mas teremos agora em 2016. Esse é um dos objetivos que a BPMP Brasil, nesse novo mandato, nessa nova gestão, quer trazer para os nossos associados para 2016. Tem uma nova certificação CBPA que não exige que você tenha experiência em gerenciamento de processos, que sempre foi uma solicitação de várias pessoas que queriam ser certificadas, mas que, eu só tenho 1 ano de experiência, só tenho 1 ano e meio, só tenho 6 meses, mas eu adoro o assunto, eu adoro o tema, eu me interesso, eu participo de eventos, eu participo de discussões,
mas não consegui tirar a certificação porque não tinha experiência comprovada. Agora sim você vai ter uma opção que é a certificação CBPA, tá? Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Se tiverem alguma dúvida em relação à apresentação, estou à disposição no telefone e também no e-mail que está aí, né? E se tiverem dúvidas sobre os cursos, sobre os serviços que nós oferecemos, também estou à disposição de vocês, né? E também sobre a certificação, sobre qualquer assunto aí ligado a BPMP, ao próprio gerenciamento de processos, estou à disposição de vocês, tá? Então, eu não sou mais gestor regional de Pernambuco, isso já passando para vocês agora. A gestão regional de Pernambuco está com Luciana Carvalho, foi feita uma eleição na semana passada, ela foi eleita, e eu já assumi a vice-presidência de comunicação e publicidade da BPMP Brasil, estarei junto aí com o comitê executivo nessas ações nível nacional, para que nós possamos cada vez mais fortalecer o tema BPM, fortalecer cada vez mais o profissional de gerenciamento de processos de negócio, que somos todos nós, né, que aqui estamos. Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, eu sugiro que vocês tentem contato aí via e-mail, via telefone, via WhatsApp, que esse telefone também possui WhatsApp, e será um prazer imenso interagir com vocês, trocar experiência com vocês, trocar conhecimento com vocês, tá bom? Bom, um abraço a todos e até a próxima, e voltaremos aí a ter, mais uma vez, uma série de webinars com vários temas específicos, né? Esse é o primeiro de muitos que faremos em 2016, né? Então, pós-carnaval aí teremos uma programação bem específica com esses webinars para que vocês possam participar. Utilizaremos essa plataforma. Eu acho que ela está funcionando bem, né? Tá perfeito, não teve nenhum problema até então. Então, vamos utilizar essa plataforma Zoom com esse objetivo de fazer os webinars gratuitos com vocês. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Fiquem à disposição aí para que vocês interajam, para que vocês entrem em contato, né? Eu estou à disposição de vocês para isso e será um prazer atender vocês. Tchau, tchau, um abraço e até a próxima.